Olá, irmãos! Mais uma vez estamos aqui e o tema dessa semana é possibilidades ilimitadas. O texto dessa semana está lá em 1 Coríntios 12, versículo 11, que fala assim: Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ó, fazendo aqui um breve resumo da obra de Deus, nós sabemos que, primeiro, Deus criou o mundo perfeito. Segundo, o pecado entrou no mundo e nos separou de Deus. Terceiro, Deus veio ao mundo, se sacrificou na cruz e nos resgatou, ok? E agora, os que querem ser resgatados são chamados a testemunhar Jesus ao mundo, espalhando seu evangelho. A pergunta é como? É sobre esse como que a lição dessa semana vai falar, sobre os meios que utilizaremos nessa missão. O mesmo Espírito que trabalha para a nossa conversão, ele mesmo nos capacita a fazer o trabalho de testemunhar Jesus ao mundo. Como estamos contra o tempo, não precisamos passar anos estudando e nos aperfeiçoando para esse serviço. Precisamos apenas ir. Todo aquele que se dispõe a fazer a obra de Deus são dados dons espirituais para concluí-la. Ele não chama os que se dizem capacitados, ele habilita os que se dispõem a ir. Não vai faltar meios para a gente concluir essa missão. Então, antes de a gente ficar sofrendo por antecipação e ficar pensando, como é que a gente vai concluir essa obra? Essa lição vai convencer que você só precisa confiar naquele que tudo pode. Amém? Você já pensou como os discípulos eram diferentes? Isso é uma vantagem ou uma desvantagem? Irmãos, Deus ama a diversidade. Veja os animais, as flores, a natureza. Nenhuma impressão digital é igual. E isso não é à toa. Mateus, Pedro e André tinham suas particularidades e isso é uma vantagem para pregar em público diferente. Mateus, por exemplo, ele era mais sofisticado. O Pedro, ele era mais do povão. E o André, ele tinha uma facilidade imensa em arranjar amigos. Já o João ele era mais desinibido. E cada um tinha um público diferente, mas a missão era a mesma, pregar o evangelho. Em 1 Coríntios 12, faz uma analogia onde os cristãos são os membros do corpo da igreja e Cristo é a cabeça da igreja. Do mesmo jeito que no corpo há vários membros diferentes com funções diferentes, assim são os membros da igreja com funções diferentes. Um prega, outro dá curso bíblico, outro administra um setor. Cada um faz uma coisa diferente, cada um faz uma função diferente. Nenhum melhor do que o outro, mas todos são importantes. É claro que essa mesma dinâmica em uma instituição onde Deus não é a prioridade, haveria concorrência e disputa. Por isso que todos devem estar em perfeita comunhão com Deus o tempo todo. Se todos fizerem sua parte com a excelência humana e o auxílio divino, não há como dar errado. Tudo que é de bom e tudo que é do bem vem de Deus. E Deus conhece você mais do que você mesmo. Por isso, Ele distribui os dons espirituais para fazer sua obra de acordo com a sabedoria dele. Ele escolhe o dom adequado para cada indivíduo. Confie nele. Ele não vai dar o dom errado para ninguém. Se você acha que recebeu o dom errado, mude sua perspectiva. É mais provável que você esteja equivocado. Quando nos batizamos, estamos aptos a testemunhar o amor de Deus. E é na missão, no campo de batalha, que você conhece o seu dom. Em Mateus 3, do versículo 16 ao 18, nosso próprio Deus nos dá esse exemplo. Quando ele foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele, preparando para a missão. O propósito primordial é pregar o Evangelho da salvação ao mundo todo, mas no processo você vai conhecendo plenamente a Jesus e vai se moldando de uma criatura de Deus a um filho de Deus, apto a herdar a vida eterna. É uma via de mão dupla. A Bíblia nos dá vários exemplos de dons espirituais para que possamos pôr em prática a obra e no caminho nos moldar a ser mais semelhantes a Cristo. Temos administração, temos pregação, dar curso bíblico, orar, curar, louvar, doação, hospitalidade, são vários dons. Agora,
Qual a relação entre dom espiritual e talento natural? O dom é dado para um propósito santo, separado, para a obra de Deus. Já o talento natural, não. Há vários dons agregados a talentos naturais, como o exemplo de pessoas que desenvolveram um talento natural durante a vida e um certo dia se converteram a Cristo e depois usaram esse talento na obra de Deus. Temos exemplos de vários cantores e empresários que abraçaram a causa de Deus, unindo o útil ao agradável. Porém, ainda há muita gente talentosa servindo ao mundo. Entre os dons espirituais, um dos mais importantes é o da profecia. O mundo fez um desserviço de deturpar essa palavra, pois muitos associam não especificamente apenas a prever o futuro, mas o dom da profecia se refere à pregação do Evangelho e tudo que está relacionado a isso, como pregar, organizar o culto, fazer evangelismo, dar curso bíblico. Se você quer ser um profeta, então não perca tempo, é só vir para a igreja. Há um texto muito interessante em 2 Coríntios 1, 20 até 22, que fala que o fato de a igreja de Deus usufruir dos dons espirituais na obra é uma garantia do retorno de Deus. Vemos aqui o quão importante é a presença dos dons espirituais em nossa vida. Não é só uma conveniência, é uma promessa e essa promessa nos enche de esperança nessa caminhada. E é na caminhada que desenvolvemos melhor os nossos dons. Você só vai ficar bom em uma coisa se você praticar. E quanto mais você faz a obra de Deus utilizando seus dons, mais você vai se aperfeiçoando. Como já falei antes, o importante é você ir. No processo é que você descobre seu dom e desenvolve. Temos que levar em conta também que esses dons não são nossos. Eles nos são dados para que façamos a obra que resultará em nossa própria salvação. Igual a Adão e Eva. O paraíso não era o sítio deles, não. Eles foram postos lá para cuidar dele. Enquanto estavam lá, estavam salvos. Eram mordomos do paraíso. É exatamente isso. Somos mordomos desses dons. Temos que usá-los com sabedoria para o propósito certo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 8, versículo 12, fala que importa mais o que você faz com o que tem do que o que você tem. E agora eu destaco dois pontos extremamente importantes. Primeiro, quanto mais você mergulha na obra de Deus, menos chances você tem de se afastar de Deus e de cair. Esse é o segredo para permanecer em Deus. Segundo, no dia de Pentecostes, os discípulos só conseguiram receber o batismo do Espírito Santo porque todos estavam de bem um com o outro. Deixaram as diferenças, as mágoas e os preconceitos de lado e se uniram num só propósito. O que eu quero dizer com isso é que para que tudo funcione como eu já tenho falado aqui antes, temos que estar 100% limpos. Por isso que no batismo temos que nascer de novo. Temos que perdoar aquelas questões que nos acorrentam ao pecado, pedir perdão para aquelas pessoas que ofendemos e que talvez seja até mais difícil do que perdoar. E assim nós ficaremos aptos a receber plenamente o poder do Espírito Santo. A luz não pode compactuar com as trevas e a sua luz ela não pode ser meio cinza. Ela tem que refletir a luz de Deus. E isso só vai acontecer se o seu templo estiver limpo. Amém? Irmãos, com isso a gente conclui essa lição, a lição dessa semana, o resumo, né, da lição dessa semana. E antes de encerrar, eu queria deixar um apelo, um pequeno apelo. Para você que nesse momento está meio depressivo, está vendo pouco sentido na vida e fica procurando alguma coisa para preencher o vazio que você sente lá no fundo da sua alma, antes de você procurar um médico, ou procurar drogas, ou procurar, sei lá, Netflix, experimenta fazer a obra de Deus. Quando você ajudar uma pessoa que aparentemente está numa situação pior do que a sua, você vai descobrir a solução de todos os seus problemas. Amém? Irmãos, qualquer comentário, qualquer dica, qualquer dúvida, escrevam aí nos comentários. Eu vou ler e respondo para vocês. Então, fique com Deus e até a próxima.